Sabe, o que acontece quando a gente junta a ciência de como a nossa mente funciona com as estratégias de comunicação mais sofisticadas que existem? Bom, o resultado é algo realmente poderoso que a gente chama de neuroestratégia. Vamos decodificar juntos como essa fusão não só cria, mas impulsiona líderes e marcas a dominarem seus mercados? E é exatamente aqui que tudo começa, nessa intersecção. Não se trata de ter negócios de um lado e comunicação do outro, separados. A ideia é entender a ciência por trás das decisões que nossos 86 bilhões de neurônios tomam a todo instante e, ao mesmo tempo, usar a arte da narrativa para se conectar com eles. É nesse ponto exato que atua o estrategista de mentes. Para a gente entender essa metodologia a fundo, a gente precisa olhar para os alicerces dela. E o primeiro foi construído num dos ambientes mais competitivos que se pode imaginar, o verdadeiro campo de batalha pela atenção do público, a grande mídia. E olha, esse número aqui, mais de 20 anos, ele representa muito mais do que só tempo. São 2 décadas decifrando os códigos da atenção e do comportamento do grande público. Bem ali, no epicentro da mídia brasileira. É, literalmente, uma vida inteira dedicada a entender o que de fato captura a mente das pessoas e o que as move para a ação. E essa experiência toda foi construída nos maiores palcos da comunicação do país. Desde projetos como Freelancer na Globo, até passagens pela Bandeirantes, Record, Cultura e ESPN Brasil. É uma autoridade em narrativa que foi forjada em ambientes de altíssima pressão e que hoje é aplicada diretamente no mundo dos negócios. Agora, vamos para o segundo pilar. A gente sai um pouco da comunicação de massa e entra de cabeça na arquitetura da experiência. E aqui, a grande referência mundial é, sem dúvida, o padrão ouro, a Disney. Uma década inteira. E não como um simples observador, viu? Foi uma imersão total na cultura Disney, em posições-chave de liderança, treinamento. Essa vivência prática, lá de dentro da fábrica de sonhos, que permite traduzir o que a gente chama de magia em uma estratégia de negócios que pode ser replicada. Essa frase aqui resume perfeitamente a filosofia absorvida nesse período. A excelência não acontece por acaso, não é um acidente. Ela é projetada, é cultivada. É o resultado biológico, como diz aí, de uma cultura totalmente intencional. E esse ponto é crucial para qualquer negócio que queira se destacar. Então, beleza. Como é que esses 2 mundos tão diferentes, de um lado a atenção da mídia de massa e do outro a magia da experiência da Disney, como é que eles se conectam? É exatamente aqui que a síntese acontece e dá origem a uma metodologia única e proprietária. O nome já diz tudo, Encantamente. A grande sacada aqui é unir a magia da conexão emocional, toda inspirada na Disney, com a precisão da neurociência para basicamente reprogramar a experiência de consumo. O foco é mudar a forma como as pessoas pensam e principalmente sentem em relação a uma marca. E na prática, essa metodologia se sustenta em 3 pilares. Primeiro, as neurovendas, que buscam entender os gatilhos que nem sempre são conscientes na hora da decisão de compra. Depois, a neuroliderança, que usa o que a gente sabe sobre a mente social para criar equipes de altíssima performance. E por fim, o serviço ao cliente, totalmente focado em criar uma memória emocional positiva e que dure muito tempo. Olha, uma metodologia pode ser brilhante na teoria, né? Mas o seu verdadeiro valor está no impacto real que ela causa. E é exatamente isso que a gente vai ver agora, a prova da aplicação e da relevância global dessa abordagem. Já são 15 anos, na verdade, com essa abordagem sendo testada e validada no circuito internacional de palestras. Isso prova que os princípios de encantar mente e da neuroestratégia não são só teoria, eles são universais, funcionam em diferentes culturas e mercados. Essa imagem captura bem essa jornada, de Orlando a Buenos Aires, passando pelas principais capitais aqui do Brasil. A metodologia tem sido apresentada nos maiores centros de decisão, impactando diretamente o jeito que os líderes nas Américas pensam sobre negócios, sobre liderança e, claro, sobre a experiência do cliente. E a prova social definitiva talvez seja essa. Aqui são só algumas das marcas que escolheram essa abordagem. A gente está falando de gigantes como o Banco do Brasil e Goodyear e também de líderes nos seus setores, como a Pearson Education e o Rio Quente Resorts. São empresas que já são líderes e que buscaram essa vanguarda para se manterem lá no topo. E, para a gente fechar, fica uma reflexão. Depois de ver como a ciência da mente pode se unir de forma tão poderosa à comunicação de elite, a grande questão que fica é: a sua marca, o seu negócio, está preparado para aplicar esses princípios? Não apenas para competir, mas para verdadeiramente encantar mentes e, como consequência, dominar o seu mercado?